bem-vindo ao Jornal da Guará desta segunda-feira. E vamos continuar aqui, desejando um início de semana maravilhosa a todos. Vamos aos destaques de hoje. O governo do estado emite recomendação para que todos os pacientes acometidos pelo novo coronavírus utilizem hidroxicloroquina no tratamento. A decisão sobre prescrição medicamentosa sempre no governo do Maranhão foi uma decisão médica. Hospital de campanha inaugurado em São Luís e já começa a receber novos pacientes. O lockdown terminou, mas o comércio não essencial continua fechado e as recomendações de permanecer em casa prosseguem. E ainda, o início da nova fase de vacinação contra a gripe, influenza e H1N1. A hidroxicloroquina é o centro de uma polêmica no Maranhão e no país. O uso da medicação para o tratamento da Covid-19 sempre foi amplamente defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Maranhão, o governo do estado tinha um posicionamento contrário. Apenas recomendava o uso em casos mais graves devido aos efeitos colaterais. Agora o estado mudou a postura. O novo protocolo da Secretaria Estadual de Saúde autorizou a distribuição do medicamento em todos os pacientes, mas com uma ressalva. Eles terão que assinar um termo assumindo a responsabilidade pelo uso da hidroxicloroquina. O governo do estado autorizou a distribuição gratuita nas UPAs do kit hidroxicloroquina, azitromicina, vitaminas, corticoides e antitérmicos aos pacientes nos primeiros dias de sintomas de infecção pelo novo coronavírus, após comprovação clínica e laboratorial de ausência de complicações cardíacas e outras comorbidades. O novo protocolo, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, parte de um acordo entre o médico e o paciente quanto à adoção da prescrição. Esse plano terapêutico com as medicações fazia parte da rotina de tratamento, mas antes apenas em uso hospitalar e para casos graves. Isso já é consenso entre os colegas. Aqueles que acham, a partir de critérios clínicos, a partir do quadro clínico do paciente, a partir do resultado dos exames complementares desses pacientes, que é conveniente o uso, eles estão prescrevendo e essa cloroquina está sendo usada normalmente, tanto a cloroquina como a azitromicina. Não há nenhuma reserva com relação a isso. Agora, a gente apenas reitera que uma das regras de ouro da medicina é que todo tratamento deve ser individualizado. Significa dizer que o médico tem ampla liberdade para passar os medicamentos, mas que essa prescrição, geralmente, via de regra, ela deve ser seguida de um exame criterioso, tanto do quadro clínico do paciente, como dos resultados dos exames complementares. No fim de semana, o governador Flávio Dino se manifestou nas redes sociais. Ele disse que, abre aspas, no Maranhão, nem governador, nem outro político, nem associação ou similar prescrevem remédios. Quem decide isso são os médicos que atendem os pacientes. Fecha aspas. A postagem pode se referir ao tempo que o estado ficou para aprovar o novo protocolo com a medicação hidroxicloroquina, ainda no início dos sintomas, defendida pelo presidente Jair Bolsonaro como padrão ouro no tratamento para o coronavírus, mesmo sem comprovação da comunidade científica, que ainda segue em fase de estudos sobre a eficácia. Os desentendimentos no governo federal sobre a inclusão da hidroxicloroquina foram protagonizados pelos dois últimos ministros da Saúde, Henrique Mandetta e Nelson Teich, que não entraram em acordo com o chefe do executivo para aprovação deliberada deste medicamento. A decisão pelo novo protocolo no Maranhão veio depois que a Associação Médica Brasileira do Maranhão e o Sindicato dos Médicos do Estado enviaram um ofício ao governador Flávio Dino com a recomendação de introduzir desde o início dos sintomas a associação da hidroxicloroquina e azitromicina após a autorização do paciente e a distribuição gratuita desses medicamentos por parte do Estado. A Associação Médica toma como exemplo a adoção dessas medidas no estado do Piauí. Embora que não existam estudos conclusivos, várias experiências têm sido relatadas da eficácia dessa medicação
especialmente no vizinho estado do Piauí, onde o número de óbitos é expressivamente inferior ao Maranhão. Essas experiências do Piauí e também de vários planos de saúde que estão doando essa medicação são baseadas em protocolos criados pela doutora Marina Jucá, que é uma médica piauiense que trabalha na Espanha e tem larga experiência no tratamento de coronavírus. Mesmo sem comprovação científica de que a associação da hidroxicloroquina e a azitromicina tem efeito sobre o tratamento do novo coronavírus, as autoridades médicas que assinaram o ofício atendem a uma resolução do Conselho Federal de Medicina que permite essa prescrição. Então, esse era um dado já que a resolução do Conselho Federal de Medicina já preconizava. E o que estava faltando era uma maneira de que esses pacientes, uma vez tivessem sido prescritos essas drogas, eles tivessem acesso às mesmas, posto que existe uma escassez dessas drogas no mercado no momento e elas são drogas caras, o que impossibilitaria que a maioria das pessoas que fossem prescritas para recebê-las não teriam acesso. Ainda no ofício encaminhado ao governo do estado, foi solicitada autorização para o serviço de telemedicina, que, segundo a Associação Médica, permitiria o acesso dos pacientes dos municípios do interior às intervenções mais rápidas no tratamento da Covid-19. Que é um serviço de atendimento por vídeo à distância, usando até mesmo aplicativo de celular, e que já está sendo usado com sucesso por muitos médicos voluntários. Vamos imaginar os municípios do interior do estado, onde infelizmente muitos não têm estrutura de terapia intensiva. O ideal é que nestes casos, nesses municípios, os pacientes sejam tratados logo no início, evitando que sejam complicados os seus casos de saúde. O secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula, esclareceu que esse novo protocolo com a entrega gratuita da Associação de Medicamentos não partiu das recomendações contidas no ofício assinado pelo Sindicato dos Médicos do Maranhão e a Associação Médica. A gente estranhou o ofício do sindicato porque a gente já tinha o protocolo adotado antes do ofício. Isso é que é importante dizer. A decisão sobre prescrição medicamentosa sempre no governo do Maranhão foi uma decisão médica, baseada na ciência. Então, a gente tem um comitê científico, a gente tem infectologistas que decidem. Esse comitê científico é formado por doutora Conceição Pedroso, professora da Universidade Federal, doutora Gisele Bowman, infectologista tanto da rede pública quanto da rede particular. Ele é chefe da infectologista de um dos maiores hospitais particulares aqui do estado. Composto também por doutor Rodrigo Lopes e por doutor Adilson, que é diretor do Hospital Carlos Macieira. Eles fazem a decisão sobre que protocolo utilizar. E semanas atrás, a gente já havia decidido, ou melhor, eles haviam decidido, mudar a forma de se estabelecer, porque também o Ministério tinha recomendado outro protocolo, que era o quê? Tentar tratar logo no início a doença. Tentar tratar dos casos leves para eles não agravarem. Agora, a gente confere os números da Covid-19 aqui no Maranhão. Vamos aqui para o telão, né? Onde a gente aponta aqui os casos confirmados, 13.238 casos confirmados, o número de suspeitos, 3.280, o número de casos recuperados, 2.881. O número de mortes, 576. A gente faz uma avaliação aqui. Na sexta-feira, a gente apresentou o número de 496 mortes. Hoje, na segunda, nós temos 576, uma diferença aí de 80 mortes nesse final de semana, entre sexta, sábado e domingo. Número de casos descartados, 12.149. Bem, no sábado foi inaugurado o primeiro hospital de campanha do Maranhão para o tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus em Açailândia. Hoje foi entregue mais um hospital de campanha, aqui em São Luís. São 186 leitos de enfermaria que já começaram a receber pacientes. A enfermeira e os leitos, ainda vazios. Ela e todo mundo que vai trabalhar aqui compartilham a mesma expectativa. A vontade que nós temos é de deixá-los eles sair aqui com as próprias pernas, todos curados. O primeiro hospital de campanha de São Luís, para quem tem Covid-19, começa a receber pacientes hoje. Entrar em um ambiente como este é uma sensação estranha, não agradável. Aqui são 200 leitos e 14 deles de UTI, como este aqui. Inicialmente seriam 10, mas durante a montagem percebeu-se uma disponibilidade maior de espaço. E claro que se aproveitou para ampliar esse número de leitos
com UTI. Os outros leitos são de enfermaria, como estes, para pacientes com situação menos grave, todos vindo de unidades de saúde como UPAs e Socorrão. O hospital de campanha ele é fundamental porque ele, com 200 leitos, ele praticamente zera a nossa fila. Vocês devem acompanhar no boletim sobre leito de enfermaria, sobre leito de UTI. E com a abertura desses novos leitos, a gente melhora bastante, tem uma folga, né? É muito difícil a gente trabalhar sempre com 90%, 80 e tantos por cento, porque se qualquer paciente agravar, a gente já fica preocupado sobre a existência de leito ou não para ele. Na avaliação do governo, o processo de contaminação na região metropolitana estagnou. Ontem, em visita à unidade de pronto atendimento do Araçagi, por exemplo, a minha área vermelha não tinha nenhum paciente. Essa cena a gente não via há muitas semanas, mas muitas semanas. Isso quer dizer que o fluxo de pacientes diminuiu muito na capital. A doença avança para o interior do estado e o governo fala em instalar mais um hospital de campanha, agora na cidade de Pedreiras. A gente abriu em Açailândia, Balsas abriu pelo município, Zedoca vai abrir pelo município. A gente pretende inaugurar um terceiro hospital de campanha, ainda bancado pelo Estado. A gente está vendo, provavelmente será na cidade de Pedreiras. A gente está finalizando isso, então a gente ainda não anunciou, porque a gente ainda não terminou esse processo, a gente só vai anunciar quando de fato a gente tiver isso concretizado. Para quem vai cuidar e para quem vai ser cuidado neste hospital, bênção e fé, uma receita sem contraindicação e só com resultados positivos. E a Justiça negou o pedido da Defensoria Pública do Estado para que fosse decretado lockdown em Imperatriz. Na decisão, o juiz Joaquim da Silva Filho, da Vara da Fazenda Pública de Imperatriz, informou que na ação a Defensoria Pública não juntou nenhuma recomendação técnica e fundamentada pelos órgãos de vigilância sanitária para que ocorresse a decretação do lockdown, apenas se baseando no número de leitos. O magistrado ainda alegou que as medidas de políticas públicas de combate à pandemia da Covid-19 cabem aos estados e municípios, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. Em Imperatriz já foram confirmados 865 casos da doença, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O lockdown terminou em São Luís e isso, aliado ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, levou muita gente para as ruas. É sempre bom lembrar que o bloqueio total terminou, mas muitos serviços seguem fechados e a recomendação de permanecer em casa continua. O isolamento social continua por aqui e sem o funcionamento de atividades não essenciais. Mas no centro de São Luís, a circulação de pessoas era grande. Hoje começou o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Aí, na porta da Caixa Econômica, fila. Todo mundo precisa resolver alguma questão. Eu fui informada que o meu benefício poderia estar incluso no meu cartão. Mas como eu estou com o cartão bloqueado há mais de um ano, eu vim desbloquear para ver se eu consigo o benefício. Ontem terminou o lockdown e hoje recomeçou algumas atitudes típicas da falta de bom senso. Gente com crianças pequenas em banco, gente com máscara no lugar errado, gente sem máscara mesmo. O banco de madeira é pequeno para tanta gente. Algumas óticas reabriram as portas hoje. Esta fila aí, sem ninguém distante de ninguém, era para comprar itens dos mais variados. Eu vim só marocar aqui um celular que eu fui assaltada ontem no ônibus. Estou sem celular. A senhora trabalha com impressora e veio ver se tem o cartucho? É. Eu vim atrás de um aparelho aqui, comprar um aparelho. De televisão. Por este senhor já estava todo o comércio funcionando. O que eu gostaria que o governo fizesse era botar tudo para funcionar normal. Parece até que o fim do lockdown levou embora também a preocupação de se ficar em casa e a falsa ideia de que já está tudo normal. A seguir, aprovado o projeto na Assembleia Legislativa que impede corte de energia durante a pandemia do novo coronavírus. O Ministério Público do Maranhão realizou hoje votação para a escolha do novo Procurador-Geral de Justiça do Estado. Após ser formada a lista tríplice, o resultado será encaminhado pela Comissão Eleitoral ao governador Flávio Dino, que vai nomear o futuro procurador. O promotor Márcio Tadeu foi o mais votado,
195 votos, seguido de Eduardo Nicolau, com 165 votos, e Tarcísio Bonfim, que teve 129 votos. Foram registradas ainda 4 abstenções. Bom, e foi aprovado na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei que trata de algumas medidas de proteção aos maranhenses durante a pandemia do novo coronavírus. De acordo com a proposta, fica proibido, por exemplo, o aumento do preço de produtos e serviços, a interrupção de serviços como energia, água e gás, e suspende a validade de documentos públicos que necessitem de atendimento presencial para a renovação. E também a incidência de multa e juros por atraso no pagamento de faturas de serviços públicos. Aprovamos o projeto de lei número 86/2020, de minha autoria conjunta com o deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre medidas de proteção aos maranhenses durante o plano de contingência do novo coronavírus do governo do estado. Uma vez sancionada pelo governador Flávio Dino, a lei vai proibir o aumento do preço sem justa causa de produtos e serviços durante todo o período da pandemia. Proíbe também a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento pelas concessionárias do serviço público, ou seja, o fornecimento de energia, água, gás e tratamento de esgoto não poderão ser interrompidos. Suspende a validade de documentos públicos que necessitem de atendimento presencial para sua renovação, ou seja, documentos fora da validade continuam válidos enquanto durar a pandemia. E suspende também a incidência de multas e juros por atraso de pagamentos das faturas de todos os serviços públicos. O projeto foi aprovado, segue para a sanção do governador. As medidas deverão durar até que terminem as medidas de isolamento social em função da pandemia do novo coronavírus. Bom, e começou hoje uma nova etapa da vacinação contra a gripe influenza e H1N1 em São Luís. Para evitar aglomerações, o público-alvo foi dividido em 2 grupos. O primeiro vacina no período de 18 de maio a 5 de junho e no segundo, de 8 a 26 de junho. Para evitar a aglomeração de pessoas nos locais de vacinação, a imunização vai ser realizada em dias e horários diferentes, por ordem alfabética, levando em consideração a primeira letra do nome. Nesta nova fase da campanha, o público-alvo foi dividido em 2 grupos. De 18 a 5 de junho, serão vacinadas crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes, puérperas, mulheres que deram à luz há pouco tempo, de até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos, professores de escolas públicas e privadas, mediante apresentação de crachá funcional, carteira de sindicato ou declaração, e pessoas com doenças crônicas e outras condições clínicas especiais, mediante comprovação por meio de receita de medicação de uso contínuo ou relatório médico. No período de 8 a 26 de junho, podem vacinar profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, profissionais de transporte coletivo, motorista e cobrador, portuários e pessoas com deficiência física, auditiva, visual, intelectual e deficiência múltipla. As pessoas dos grupos anteriores que não se vacinaram durante a sua fase da campanha também poderão buscar um dos locais de vacina, seguindo também a ordem alfabética e turno estipulado na data compreendida entre 8 e 26 de junho. Seguindo a ordem alfabética no período da manhã, de 8 horas ao meio-dia, os locais de vacinação devem atender crianças de 6 meses a 5 anos de idade, gestantes e puérperas até 45 dias. No turno da tarde, de 1 hora até às 5 horas, serão atendidas pessoas com doenças crônicas, adultos de 55 a 59 anos e professores das escolas públicas e privadas. Este casal tentou vacinar a filha, ainda bebê, mas vai precisar voltar outro dia, já que crianças só são vacinadas pela manhã. Aí tem que voltar amanhã. Às vezes nem dá também pra gente sair todo dia, né? Pra sair de casa tá ruim, né? Porque desse vírus. Aí pra gente tá saindo todo dia, aí não avisa, aí a gente vem, aí se depara com isso, né? Olá pessoal, agora nesse momento difícil, o que mais a gente precisa é encontrar um jeito de gastar menos. Por isso quero falar da Tarifa Social Baixa Renda, um programa que dá desconto de até 65% na conta de energia. E com a nova medida provisória do governo, esse desconto chega a 100%
para o consumo de até 220 kWh mês. Mas atenção, esse desconto de 100% só vale entre 1º de abril e 30 de junho. Valores de impostos, taxas e parcelamentos serão cobrados normalmente. Então, a hora de se cadastrar é agora. Para fazer isso, não precisa sair de casa nem ser o titular da conta. Se você tem o NIS, o Bolsa Família ou o BPC válidos, basta acessar o site equatorialenergia.com.br, falar com a Clara pelo WhatsApp no número 98 255 0116. Também dá para se cadastrar na Central 116. Se sua conta já é cadastrada, não se preocupe não. Automaticamente você já terá o benefício sem precisar fazer nada. Tarifa social baixa renda é menos tarifa e mais social. Equatorial Maranhão. Bom, no próximo bloco, as ações pela comemoração do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Para esta terça-feira, a Tábua de Marés começa com a pré-mar, às 4h46 da madrugada, marcando 5,1 metro. Às 11h09, a baixa-mar com 1,1 metro. Às 5h07 da tarde, nova pré-mar, com 5,1 metro. E às 11h24 da noite, a última baixa-mar com 0,8 metros. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Devido às medidas restritivas, essa campanha de alerta será toda realizada pelas redes sociais. Um dia para alertar a sociedade sobre a necessidade de dar um basta no abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Um assunto cada vez mais importante de ser falado, principalmente nesse período em que as vítimas estão mais vulneráveis às ações de violência dentro das próprias casas. A violência ainda é uma coisa muito presente dentro das famílias e isso vai se refletir muito nas mulheres e nas crianças. Mas nós temos também outras questões que são importantes de ser pensadas, que é a da própria responsabilidade coletiva com o bem-estar de todos. As crianças, elas não são responsabilidade só do pai e da mãe, elas são responsabilidade de todos nós. Hoje, como em todos os anos, seriam realizadas uma série de ações, mas por conta da pandemia, elas foram direcionadas para o meio virtual e qualquer pessoa pode entrar nessa luta. As pessoas podem postar vídeos, fotos, mensagens, marcar a hashtag Maranhão Faz Bonito, que é a hashtag da campanha, Faça Bonito, a campanha de enfrentamento à violência sexual, marcar os nossos perfis da Secretaria de Direitos Humanos. Nós vamos mostrar para todo mundo que nós não concordamos com isso, que estamos juntos, mobilizados e que vamos denunciar sempre que soubermos de alguma violência. Até o fim do ano, outras ações de garantia de direitos de crianças e adolescentes estão planejadas para acontecer. E a gente encerra o jornal de hoje com uma produção da campanha Faça Bonito contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, mas que leva uma mensagem muito positiva para esses tempos de pandemia e isolamento social. Uma boa noite e até amanhã. Vai secar a lágrima da dor,